Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 9 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. É a Catedral de Roma. É a mãe e catedral, mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo. É a sede do bispo de Roma. E ela foi edificada no século V. Por isso nós celebramos essa dedicação de hoje para manifestar a nossa comunhão plena com o bispo de Roma. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, Jesus foi a Jerusalém. Estava próximo à Páscoa dos judeus. Ele entrou no templo e ali estavam os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e também os cambistas com as suas mesas e as suas moedas. E Jesus ficou muito irado com o que ele viu. Por isso ele fez um chicote de cordas e começou a expulsar os vendedores do templo. Derrubou a mesa dos cambistas, espalhando as suas moedas, e disse àqueles que vendiam pombas: "Não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Retirai isso daqui." Os discípulos, então, viram uma palavra ali que estava sendo realizada: "O zelo por tua casa me consome." Aqueles que estavam ali presentes, judeus, perguntaram a Jesus: "Que sinal tu realizas que te dê autoridade para fazer o que estás fazendo?" E Jesus respondeu: "Destruí esse templo, e eu o edificarei em 3 dias." Os discípulos viram nesse momento que Jesus estava falando do seu corpo. Mas os judeus caçoaram dele e disseram: 46 anos foram necessários para construir esse templo, edificar esse templo, e ele diz que vai edificá-lo em 3 dias. Mas Jesus não estava falando daquele templo. Ele estava falando do seu corpo, do templo do seu corpo. De modo que quando Jesus ressuscitou, os discípulos então recordaram desta palavra e creram em sua palavra e creram nas Escrituras. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos Jesus experimentando um instinto humano, a ira. Às vezes eu fico irado, você também fica irado, e nós ficamos preocupados porque pecamos por causa da ira. Não se ponha sobre vós a ira, para que ela não venha trazer maiores malefícios. Hoje, na primeira leitura retirada do livro do profeta Ezequiel, nós já vamos encontrar a santidade do templo de Jerusalém. O templo de onde emana um rio de água viva e que vai vivificando todas as coisas que esta água toca. Porque a palavra de Deus precisa edificar, a palavra de Deus precisa santificar, a palavra de Deus precisa alimentar, a palavra de Deus precisa orientar, e a palavra de Deus também precisa ressuscitar. Por isso, na imagem de um rio de água viva que sai do templo, Ezequiel vai experimentando a força benfazeja, a força transformadora da palavra de Deus, da palavra que emana de um Deus que vive no templo. Porque o templo manifesta a transcendência de Deus. O templo aqui é a morada de Deus, a habitação de Deus. O que Jesus fala agora então no Evangelho é que os judeus deturparam o verdadeiro sentido deste templo. Que ele já não emana mais a transcendência de Deus, mas que ele já não é mais símbolo da transcendência de Deus, mas que ele se converteu num templo de comércio, numa casa de comércio. E isso é uma acusação muito séria porque o Senhor permitiu a venda, assim, dos animais ali. O Senhor permitiu, porque era muito difícil transportar animais de distâncias enormes até Jerusalém, já que as ofertas feitas ao Senhor, animais, teriam que ser perfeitos, teriam que estar sãos. Então, como conduzir grandes rebanhos pelo deserto? Então, fora permitido, sim, a venda dos bois, das ovelhas, das pombas, mas acontece que
as intenções boas foram deturpadas. E às vezes nós podemos deturpar as retas intenções. Podemos destruir as boas intenções. O que Jesus então está dizendo é que o templo já não é mais sinal sagrado para o povo. Que do templo já não emana mais a força da palavra, a vida da palavra, a santidade da palavra, a transcendência da palavra, mas o templo agora é tão somente uma construção e um comércio. E isso pode acontecer com os nossos templos também, quando nós convertemos as nossas igrejas, templos somente em espaço de beneficência social, espaço de rito religioso, espaço de cultura, espaço disso, espaço daquilo, e não daquilo que é morada do Senhor, casa do Senhor, casa de oração, casa de santidade, casa de comunhão, casa de fraternidade, casa de solidariedade, porque nós desvirtuamos o sentido do templo, de tal modo que o templo vira tão somente um templo, não um templo que ocupa as nossas praças, um templo que é símbolo das culturas passadas, mas que não emana mais na pessoa, não convida mais a pessoa a contemplar a transcendência de Deus, a santidade de Deus. Então é isso que Jesus está acusando. O templo já não tem mais o valor dele, já não é mais a habitação de Deus, já não emana mais a transcendência de Deus, já não é mais sinal da transcendência de Deus, mas tão somente de um comércio. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, para não desvirtuarmos os valores dos nossos símbolos religiosos, de modo que eles vão perdendo a sua capacidade de convidar a pessoa à contemplação, de manifestar a transcendência de Deus. Então Jesus vai dizer: tira isso daqui, não faça da casa de meu pai um covil de ladrões, porque as intenções foram deturpadas. Agora aquilo tudo virou somente um comércio e Deus já não conta mais, mas sim o dinheiro que se adquire em nome de Deus. O templo já não tem mais o seu valor. Então Jesus vai dizer: destrua esse templo e eu vou levantá-lo. Vou levantá-lo em 3 dias. Mas Jesus agora está falando do templo do seu corpo. Aí está então a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios. Por acaso vós não sabeis que vós sois a morada de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Vós sois a morada de Deus. Por isso foi edificado em vós um fundamento, e este fundamento é Cristo, e ninguém pode edificar outro fundamento. As colunas desse fundamento são os apóstolos, mas vós sois os tijolos que foram inseridos nesta construção. O apóstolo está falando de uma engenharia de santidade, onde o fundamento de tudo isto é Cristo, onde as colunas são os apóstolos, mas onde eu e você, nós somos os tijolos que vão edificando esta morada espiritual, esta casa espiritual. Por isso o apóstolo vai dizer: vós sois a morada de Deus, vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós. Por isso então, cuide do vosso templo, cuide da vossa vida. Só depois da ressurreição, os discípulos compreenderam que Jesus estava falando desse templo, que é a morada do Senhor, que é onde habita Jesus, é onde habita Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, com todo o respeito, carinho e proteção que devemos ter com os nossos templos materiais, onde celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de Latrão, mãe e cabeça de todas as igrejas, também não podemos nos esquecer que nós somos o templo do Senhor. Por isso a nossa vida deve ser uma engenharia de santidade, onde dia após dia nós vamos edificando sobre o alicerce que já está edificado, sobre o fundamento que já está edificado, que é Jesus. E tomemos cuidado com as rachaduras, tomemos cuidado com as infiltrações, tomemos cuidado com tudo aquilo que possa fazer ruir o templo que o Senhor edificou em nossa vida, para também emanar de água viva de solidariedade, bondade, fraternidade, justiça para os nossos povos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Igreja Santa, Templo do Senhor, paz e bem.